Olá, tem alguém aí? Opa, Beleza, Guilherme? Tudo bem? tudo bem? E aí? Se você quiser ligar a câmera quando você Ah, puder. tá. Eu achei que tivesse ligado. Tudo bem, cara? Tudo bem, João? Obrigado aí Oi, pela... Fernanda. Tudo bem? Olá, João, tudo bem? Ah, uai, você é mineira, só? Eu falei olá, mas realmente eu sou Ah, mineira. não é uai. Achei que você estivesse falando uai. Eu falei Oh, olá, desculpa, mas desculpa por por ontem. acaso Eu não eu consegui, falo. cara. Desculpa por ontem, eu não consegui. Eu tô trabalhando mais do que eu tava quando tava. Tá pauleira. Mas aí o Guilherme brilhantemente mandou um áudio explicando tudo. O que você faz no dia a dia, Guilherme? Você estuda o quê? Qual a tua idade? O Spark Club eu entendi. Eu quero saber de você. O que você está fazendo fora estudar e falar inglês? Bom, eu tenho 16 anos, eu estou no segundo ano do ensino médio americano, então eu pretendo aplicar no fim desse ano para as universidades americanas. Eu gosto muito de tecnologia, então essa parte mais de engenharia e sustentabilidade. Então é isso que eu quero estudar futuramente. Mas eu vejo que eu consigo alcançar meio que essa junção entre essas áreas através de projetos pessoais, assim, projetos individuais, científicos na maioria das vezes. Então, dando aqui alguns exemplos, em 2017 eu comecei a construir uma bicicleta de bambu sustentável, tecnológica e segura. Eu participei da maior feira de ciências e engenharia aqui do Brasil, a Febrace. Então, só dando um pouco de um background sobre essa bicicleta, assim, acho que o maior propósito por trás disso, eu sou ciclista, mas eu via que não tinha nenhuma inovação nessa área. E como um entusiasta de sustentabilidade, eu quis juntar a minha paixão por ciclismo com ecologia, sustentabilidade e tecnologia. Então, a bicicleta converte a energia cinética da roda enquanto você pedala em energia elétrica, então você consegue carregar o seu celular ou qualquer aparelho móvel enquanto você pedala. Depois desse projeto, me engajei com outro projeto científico de conversão de energia sonora em energia elétrica, então som em eletricidade, pensando mais uma vez, em fontes de energia renováveis. Participei de um curso de empreendedorismo ano passado na Universidade de Michigan. E meu sonho grande é um dia ter minha própria marca de carros elétricos populares. Qual universidade que você passou, que fez o curso de empreendedorismo? Foi na Universidade de Michigan, mas o curso foi criado pelo MIT. Você está falando de São Paulo hoje? Sim. Moro aqui em São Paulo. Entrou a Gabriela. Isso, oi, tudo bom? Prazer. Beleza. Somos quantos aqui? Temos em 6 aqui, mas estou entrando os participantes. Legal. E, Fernanda, você é a coordenadora de tudo isso daqui, dessa garotada brilhante? Não, quem é coordenador são eles mesmos. Eu só dou um apoiozinho assim de vez em quando, mas o clube é deles. Inclusive, assim, eu tenho uma experiência também com fundos de investimento, trabalhei em alguns fundos com fusões e aquisições e estou hoje como professora na Avenues. E aí, quando eu entrei lá, Professora de quê? eles que me procuraram para ser mentora deles. Então, a ideia foi deles, não foi minha, não. E professora de quê lá na Avenue? Chama uma matéria que chama Inovação Social. Tá. É tipo, João, nem o nome das matérias é igual. Tá, tudo diferente, né? Olha o Nelson Deatra aí falando. Ô, Nelson, beleza. Olha o Luiz aí também. Fala, João. Oi. Tudo bem? Tô achando que eu vou gostar dessa live, viu? E tô achando que não vai ser só 40 minutos, não. Tô gostando, achando que essa molecada brilhante vai ter muito a me ensinar. Você sabe, cara, que quando o cara faz 51 anos, ele fica louco para aprender, ele volta a ser criança de novo. Eu quero aprender, cara. Eu tô doido para aprender com vocês aí. Vocês falando, chega... porque o meu menino tô ficando velho, né? Eu já tô ficando com saudade dessa época
de vocês aí, tudo jovem. Eu que um dia quero ir na Avenue, viu? Querem aí, me chama, que eu sei que vocês têm um toque presencial. Eu tô sofrendo pra caramba, Guilherme, porque eu gosto muito do olho no olho, sabe? Eu gosto muito do contato presencial, de estar junto com a galera. Eu falo para 3 mil pessoas, né, Nelson? 3, 5 mil pessoas. É muito legal, assim, essa vibração, essa vibe de estar junto. Mas que bom que a gente tem, pelo menos, tem a tecnologia para nos salvar aqui, para a gente estar junto, né? Mesmo, junto, mais perto. Longe, mais perto. Mais perto, mas vale a pena conhecer. A Everest tem uma estrutura, João, que é incrível, assim, realmente é primeiro mundo. E essa percepção do social, porque eles estão em frente a uma comunidade, que é ali perto do Shopping Cidade Jardim, né? Então, tem a comunidade Panorama, né? Que chama ali? Jardim Panorama, isso. E aí é uma comunidade que eles dão total suporte, sabe? Então, eu acho genial isso que eles estão fazendo. Bom, então vamos começar a live. Aí o Gui pode começar a tocar. Sejam todos bem-vindos, pessoas da Avenue, os pais, convidados, Nelson, João, todos. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, acho que ainda tem um pessoal entrando, mas vamos já começar com o webinar. Eu gostaria de, antes de começar com o painel, dar um pouco de uma introdução em relação ao clube de empreendedorismo, que é o Spark. O propósito do clube é justamente trazer empreendedorismo, então a arte de empreender, a cultura de empreender, para dentro da sala de aula. Então a gente quer formar futuros empreendedores a partir de agora já. Então o clube foi fundado ano passado, né, na metade do ano, no começo do ano letivo. Acho que o João saiu, mas ele vai voltar daqui a pouco. E a gente começou dando uma base teórica para os colegas de como empreender. Então, essa parte que é um pouco inevitável de negócios e assim por diante, marketing também. O plano para esse semestre era justamente começar com a mão na massa, realmente começar as startups, os negócios sociais, as ONGs. Só que, claro, teve a pandemia, a gente não teve muito controle sobre isso, mas nós não quisemos deixar tudo morrer assim. Então, a gente queria deixar esse conteúdo ainda no ar. E a solução para isso, não apenas para engajar os colegas do clube, como também envolver outras partes da comunidade escolar, então pais, professores, e não só da Avenue, a solução foi justamente fazer essa série de webinars. E o foco é justamente apontar os desafios que a Covid-19 trouxe à economia, mas também falar um pouco das oportunidades por trás dessa crise. Só dando um pouco do background sobre o clube, nós tivemos já 4 guest speakers presenciais no primeiro semestre e nesse segundo semestre agora do clube. Em relação aos webinars, esse é o nosso segundo webinar. Nosso primeiro webinar foi semana passada. Nós contamos com a Geise Diniz, da Península Participações, e o Edu Lira, da Gerando Falcões. E a gente ouviu um pouco sobre as experiências deles com a União SP e a iniciativa do Corona no Paredão. Então, bom, hoje nossos guest speakers são aqui o Nelson Andreata da It's For You e o João Kepler, da Bossa Nova. Bom, antes de passar a bola pro Lipe, gostaria de só dar um pouco do formato aqui do webinar. Nós teremos uns 40 minutos ou um pouquinho a mais de painel, essa discussão. Esse painel será liderado por mim, pelo Lipe e pela Gabi. Mas enquanto isso, vocês podem mandar as perguntas aqui no chat, no Q&A, e essas perguntas a gente vai pegar 3 ou 4 perguntas no final, nos últimos 20 minutos, e nós vamos passar isso para o Nelson e para o João. Então, agora passo a bola para o Luiz. Obrigado, Gui. Queria agradecer vocês também. A gente sabe que não é fácil achar um tempinho aí na agenda corrida de vocês para falar assim, então queria agradecer a disponibilidade de tempo de vocês. E eu queria que vocês começassem contando um pouco quem são vocês, um pouco do que vocês fazem, as empresas de vocês, para
para dar um pouco esse background para quem está assistindo e até para a gente mesmo poder ter uma conversa melhor. Vamos lá, João, começa aí. Bom, obrigado, Nelson. Obrigado a todos vocês da Avenue. Uma honra estar aqui. Estava falando antes de começar a live que estou muito feliz de estar com vocês aqui. Edu Lira eu sou um dos embaixadores da Gerando Falcões, então faço uma atividade filantrópica lá. Sou padrinho de algumas favelas e isso fez parte da minha vida recentemente, né? Porque de 2 anos para cá, porque até 2 anos atrás eu não tinha essa visão, essa imagem do impacto social que transforma nossas vidas, né? Para o nosso travesseiro, não é para falar isso publicamente, mas é muito importante para nossas vidas a colaboração, o compartilhamento. Eu sou um cara que eu tenho 51 anos de idade, há 40 anos eu empreendo na vida, empreendo negócios. Nos últimos 11 anos deixei de ser empreendedor, passei a ser investidor, né? Mudei um pouco de lado. Mas eu já empreendi negócio na economia tradicional e sou, desde o começo da internet do Brasil, venho fazendo coisas na internet, já tive sites de venda de ingresso, diversos e-commerce, né? Mas nos últimos 11 anos eu passei para o outro lado, do lado do investidor. E coincidentemente, já que a gente está falando aqui de negócios sociais, um dos meus primeiros investimentos foi um negócio social, que é um aplicativo que traduz em tempo real tudo que se fala em língua e se faz em gestos, fala em português, transforma em libras, em línguas sociais, né? Um aplicativo chamado Hand Talk, mãos que falam, né? Então, isso fez parte do começo dos meus investimentos. Eu sei, comecei bem, comecei fazendo vários investimentos e um deles foi esse, de negócios sociais. Mas virei investidor porque eu fui buscar investimento para uma empresa minha, para uma das empresas que eu não sabia que era uma startup, mas eu tinha ouvido falar lá nos Estados Unidos, Silicon Valley e tal. Isso foi em 2007, tá? Então, em 2008, eu fui buscar esse investimento e recebi um grande não. E quando os caras me disseram não, eu fiquei louco, né? Não, por que não? Uma empresa que fatura muito e tal. Eu queria aquele investimento de qualquer jeito, mas eles perguntaram coisas para mim que eu não sabia responder, Guilherme. Eles perguntaram, por exemplo, qual é o teu churn? Qual é o teu CAC? Qual é o teu lifetime value? Qual é a tua taxa não sei de quê? E eu não sabia nada disso. Eu só sabia dizer que minha empresa era muito boa e mostrei para eles estrutura física, 3 escritórios, 50 colaboradores, uniforme bordado, camisa bordada, carro plotado, sabe essas coisas, fachada de prédio. Eles não queriam saber nada disso. Eles queriam saber qual é o resultado do negócio e que problema você resolve. Eu disse assim, eu quero ser um desses aí. Um desses caras me chamou para um café e me disse assim, João, por que você não transforma a tua empresa num B2B? O que é isso? Assim, B2C, que eu fazia venda de ingresso. Né? Enfim, aquela conversa, aquele café mudou minha vida. E eu fiz exatamente o que ele me falou e passei a ter margem, passei a entender o que era uma startup. E de lá para cá me apaixonei pelo ambiente de negócios digitais, de investimento. E hoje faço parte da Bossa Nova Investimentos. 4 anos, eu fiz investimento anjo, né, sozinho. Até 2015. Em 2015 em diante, montamos a Bossa Nova e hoje ela tem 605 investimentos, né, no Brasil e fora do Brasil. Só nos Estados Unidos tem quase 200 nos Estados Unidos. Somos o maior investidor na América Latina nos Estados Unidos. Então, com quantidade de investimento. A gente investe em muitas empresas, inclusive unicórnios. E temos 44 prejuízos em 4 anos e 14 saídas, 14 exit é quando o dinheiro volta para dentro da operação para a gente reinvestir. Então, esse é um pouco do meu resumo. Nesse meio período, eu escrevi 6 livros e uma coisa interessante é que eu só comecei a ler livros aos 36 anos de idade. Uma coisa louca assim, né? É impossível para vocês o que eu estou falando, mas é uma verdade. Olha quanto tempo eu perdi, gente. Então, aos 36 anos, comecei a ler de verdade e hoje eu tenho 6 livros, 3 best-sellers. E um dos best-sellers é um livro que fala sobre educando filhos para empreender. Então, eu tenho filhos que são empreendedores, que eu criei um método dentro de casa para educar filhos. Não é uma Avenue, não é uma escola formal, mas é um método que eu desenvolvi dentro de casa, deu certo, e eu tenho esse livro, que é um livro muito bem vendido. Estou lançando um novo agora, que é a continuidade dele, chama-se Vira Moleque, que é o meu tema, meu lema, né? Eu adoro mandar o moleque se virar.
E é isso, acho que é isso. Resumindo, é isso. E estou aqui à disposição de vocês. Falei demais. Perfeito, vamos lá, vou me apresentar. Eu sou Nelson Andreata, tenho 39 anos, sou publicitário de formação, especializado em gestão de marketing e branding. Trabalho também desde muito cedo como o João. Já estou no mercado aí há quase 27 anos. Nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Eu sempre fui empreendedor por influência da minha mãe, que foi empreendedora durante 38 anos no Brasil. Você empreender 38 anos no Brasil não é fácil, manter uma empresa aberta durante tanto tempo nesse país, que é uma insanidade, né? Então, eu tive essa influência como empreendedor. Tem uma empresa no mercado tradicional, uma agência de branding, há 16 anos no mercado, mas há 3 anos isso deixou de fazer sentido para mim. Trabalhar só para ganhar dinheiro realmente não era mais a minha vibe, sabe? Acordar de manhã, acordar na segunda-feira, enfrentar toda a complexidade que é empreender nesse país, só para poder trocar de carro, comprar um apartamento, viajar para o exterior e comprar roupa de marca, realmente não era possível, que a gente trabalhava tanto para tão pouco, né? Então eu queria fazer parte de algo maior e veio aí um insight da Eats for You, uma startup que conecta donas e donos de casa, que cozinham marmitas caseiras nas suas casas e vendem para as pessoas que trabalham fora, né? Então o Eats for You é um marketplace e conecta essas duas pontas. A gente leva uma alimentação feita em casa, que é muito mais gostosa, muito mais saudável, a um preço justo, e ao mesmo tempo, gera renda formal para essas famílias que precisam tanto de uma renda formal com baixo investimento inicial, alta margem de lucro, e que possam cuidar dos filhos pequenos, que possam cuidar de idosos que precisam de uma atenção especial. Essa startup já tem 2 anos de operação. O João Kepler foi o primeiro grande investidor que apoiou a nossa startup, foi o primeiro grande investidor de São Paulo que assinou o cheque. A gente fala de investimento aí. A gente se conheceu um dia após o lançamento da Eats for You, então realmente é uma história, né, João, que a gente tem aí. Essa startup já tem 2 anos de operação, já foram vendidos mais de 100 mil Eats, 100 mil marmitas. A gente está falando aí de mais de 50 toneladas de refeições feitas artesanalmente, como ninguém no mundo faz. Nós somos uma ideia totalmente original. Nós já distribuímos mais de 1,2 milhão de reais em renda formal para essas donas de casa e não é nem o começo. Tem muita coisa vindo por aí ainda. Tá, que bom. Então, a gente vê aí, né, 2 figuras muito importantes no empreendedorismo brasileiro, que tem muita experiência. Então, queria ouvir um pouco de vocês, como vocês enxergam as oportunidades e os desafios de se empreender no Brasil. Gabriela, eu digo que quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo, né? Contra tudo e contra todos. A gente consegue fazer coisas que poucos conseguem, né? A gente é muito resiliente, eu diria até antifrágil, né? E essa é uma característica muito forte e por isso, por essas condições total de incertezas, é que é um ambiente propício e muito bom para as startups e para o empreendedor que tem essa mentalidade, né? De desenvolver contra tudo e contra todos, fazer muito com muito pouco. E as oportunidades são enormes, porque o Brasil ele é um celeiro de oportunidades no sentido de problemas. Nós temos problemas para todos os lados. E vocês, né, que são o futuro desse Brasil, vão desenvolver soluções para isso. E quando eu enxergo, quando eu recebo, imagina quantas pessoas me procuram por semana. Se você olhar minhas caixas de entrada e meus e-mails, você chora. Como é que você dá conta de tanta coisa, né? Mas assim, cada projeto, cada um melhor que o outro, resolvendo problemas pontuais. Então, assim, é bonito de ver a fase que nós estamos vivendo no Brasil, independente de Covid. Em relação ao Covid, poxa, várias soluções nasceram em 5 dias, em 6 dias. Eu estou vendo empresário dizer um negócio de 6 meses, fiz em 6 dias. Então, assim, essa mentalidade de fazer muito com muito pouco e muito rápido, sem ser engessado, no modelo Lean, é que a gente enxerga no empreendedor brasileiro. E por conta disso é que nós estamos crescendo tanto e nós estamos tendo já vários resultados positivos, né, com 11 unicórnios no Brasil, né, mas nós temos também no meio do caminho, que a grande maioria dos empreendedores brasileiros, que eu chamo que eles são ou cabras, ou baratas ou cabras.
né? Não são unicórnios ainda. A barata, porque é aquela que você joga a chinela, a bicha não morre, é persistente, e vai para lá e para cá. E a cabra da montanha é aquela cabra, não sei se vocês ouviram falar nisso, aquela cabra que sobe na Itália uma montanha de 90 graus para lamber o sol lá em cima. Então ela cria um casco especial para se adaptar, para subir a montanha de 90 graus para lamber o sol lá em cima. Então a gente nós somos esse tipo de startup aqui no Brasil, muito mais do que unicórnio, mas nós já estamos chegando num nível global. Eu tenho várias startups brasileiras que hoje operam fora do Brasil, que faturam fora do Brasil, que têm negócio, já fizeram flip para fora do Brasil. Então, assim, são diversas oportunidades e esse é o melhor momento de se empreender no Brasil. E cada vez mais, não sei se vocês têm esse número, mas a idade média do empreendedor brasileiro é de 40 anos. Então, imagina quantas oportunidades vocês têm, 16, 17, 15, 18, estão nos assistindo, ou pais que estão nos assistindo, tem pista para que vocês decolem, para que vocês mudem a cara do Brasil, porque o Brasil passa pelo empreendedorismo e o desenvolvimento econômico vai se dar através da gente. Então, imagina que se a idade média é 40 e vocês estão chegando, quantas coisas vocês vão poder fazer e quantos problemas vocês vão resolver. E eu espero estar aqui para apoiar e para investir em vocês, porque isso não é filantropia, isso é investimento. Então, isso tem que dar um retorno para a gente. E que eu espero muito que aqui da Avenue eu tenha vários projetos que serão apresentados e faço questão de olhar todos eles, se Deus quiser. Não, genial, e é exatamente isso que o João falou. Acho que antes de se falar da dificuldade de empreender no Brasil, é o tamanho da oportunidade de se empreender no Brasil. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores do planeta, né? Lógico que, infelizmente, a gente empreende mais por necessidade do que por visão de negócio. A gente se vira, né? Por exemplo, na crise que a gente está vendo agora, que deve impactar o mundo todo, o Brasil está mais preparado, o mindset, eu digo, né, para poder, economicamente não, porque a gente é muito frágil, mas o mindset é mais focado no empreendedorismo, é diferente do europeu. O europeu não sabe se virar, ele tem uma dificuldade muito maior nisso, né? Então o brasileiro tem essa questão. E o que o João falou, as oportunidades no Brasil são muito grandes, porque empreendedor só ganha dinheiro se ele resolver problema, e se resolver problema de verdade de maneira eficaz. E o que não falta no país é problema, né, João? Então, realmente tem uma oportunidade muito grande de se empreender aqui. E com relação ao desafio, a gente fala do custo Brasil, né? A tarifação, impostos são muito altos, a burocracia é muito grande, a questão regulatória é impressionante. A gente trabalha com alimentação, não que não tenha que haver cuidado, é importantíssimo que tenha cuidado, mas a burocracia é impressionante. Então a gente tem um desafio absurdo para enfrentar, que é o próprio Estado. A It's For You, por exemplo, ficou quase um ano só trabalhando como ela poderia se lançar no mercado, sendo disruptiva, fazendo algo que ninguém está fazendo aqui no país nem em outro lugar do mundo, sem ser uma empresa ilegal, sem precisar de liminares da justiça para poder operar. Então, foi quase um ano trabalhando com tudo isso, para a gente se adequar à legislação vigente. Legal é que a It's For You, o Nelson falando aqui, eu estou me lembrando do primeiro dia que ele chegou para falar comigo, né? E ele levou uma quentinha para eu comer, né? Ele levou uma Eats para eu comer e disse assim, cara, você tá com fome? Olha aqui. Então, assim, interessante. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, será que ninguém faz isso? Não é possível que ninguém nunca pensou nisso, né? Muito óbvio, né? Né? E aquela ousadia de um cara. E também uma outra coisa que me impressionou, porque o Nelson tem uma ótima formação, né? O Nelson é um cara de consultoria, um empreendedor estudado, que estudou em boas escolas, que fez assim, você vê pelo preparo dele, e ele é acima da média de muitos empreendedores que eu conheço, né? Não que os outros não sejam bons empreendedores, mas assim, quando o cara tem uma capacidade técnica, estudo, né, e ele tem um conhecimento maior, você percebe isso na maneira de falar, na maneira de comunicar, na maneira de se apresentar, na humildade, né? Olha, pessoal, assim, a gente recebe muitos empreendedores. Então, quando chega aquele cara todo metidão, com caneta não sei o que no bolso, com relógio não sei o que, chave do carro, investe no meu projeto vai mudar o mundo. Aí você faz 3 perguntas, o cara não consegue desenrolar, né? Ele acha que aquilo, o status para ele é o que importa. Então, eu digo assim, com todo respeito, cara, vende essa caneta, esse relógio, esse carro, e investe no teu projeto, depois você volta aqui. Porque se você não acreditar nele, por que eu vou acreditar? Se você não investe tudo que você tem nele, por que eu vou investir? Então, esse é um recado muito, muito claro para todos vocês, né? De
de dedicação. O Nelson deu exemplo, ele largou tudo que estava fazendo para se dedicar, largou uma carreira executiva, um negócio fixo, né, para se dedicar ao empreendedorismo. Então, empreender não é se jogar de um penhasco sem paraquedas, como muita gente quer dizer aí. Empreender é você acreditar naquilo que tem racional, que tem que ter um racional, tem que ter uma lógica. Não é só dizer eu quero mudar o mundo, vou fazer um novo Facebook, sabe? Essas coisas não faz sentido isso. Tem que resolver um problema real, você tem que validar, você tem que testar. Você tem que achar o parceiro 100 primeiro, antes de por aí sair buscando investimento. Até porque o melhor dinheiro não é o dinheiro do investidor. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. O melhor dinheiro é o dinheiro do cara que paga a conta, que gera teu caixa, né? Que equilibra teu caixa. Por isso é tão importante o conhecimento, o estudo. Eu estou te falando por experiência própria, gente. Eu sou um cara que comecei, já confidenciei a você, comecei a ler aos 36 anos de idade. Não que eu não tenha formação, mas negligenciei isso. E aí eu fazia muita coisa na prática e não sabia a técnica daquilo. Hoje eu sei a importância de linkar teoria e prática, estudo, conhecimento com aplicação, com prática, sabe? O equilíbrio. Então, é isso. É isso. Mas, Nelson, você é um exemplo de... Já te falei isso pessoalmente várias vezes e eu tenho muito orgulho de ter investido em você, porque você honra muito tudo aquilo que está acontecendo e o que você fez agora, de mudar a It's For You para resolver o problema dessas pessoas que estão com fome e para continuar gerando renda para essa dona de casa no momento da pandemia, foi sensacional, foi incrível e é isso que faz tudo valer a pena, entendeu? Muito bacana. Valeu, João. Muito obrigado, de verdade. Valeu. Acho muito interessante o que você falou, João, dessa mentalidade de empreender e como isso às vezes é um pouco distorcido. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais divulgando, né, técnicas, cursos para você aprender a empreender, mas muitas vezes é algo muito vago e não é realmente... não traz o sentimento de conexão à sua própria ideia. Eu acho muito, muito válido esse comentário que vocês fizeram, engatando no Se Vira Moleque e também na média de idade que você mencionou aqui no Brasil. Como os jovens de hoje podem se preparar para empreender no futuro? E qual é o papel e a responsabilidade dos jovens de hoje para justamente empreender no futuro? Bom, eu não sei se... nós não combinamos nenhuma resposta, nenhuma pergunta, nada, né? E é muito bacana isso, mas eu não sei se vou agradar a todos o que eu vou dizer. Mas a única forma do jovem entender que é importante o empreendedorismo como mentalidade vai muito da educação doméstica que ele tem, né? Da forma que os pais lidam e criam os seus filhos. Eu digo sempre que seu filho não sai do videogame, o problema não é dele, o problema é dos pais. Sempre a responsabilidade. E não adianta terceirizar para a escola a responsabilidade, que não é da escola o problema. É muito da criação, do incentivo e do relacionamento que existe familiar, né? Então, eu digo para os meus amigos empresários e meu amigo que tem filho adolescente, eu digo sempre para eles, olha, dê coisas, ensine coisas ao teu filho que nunca te ensinaram, ao invés de dar coisa para eles que nunca te deram. Eu sempre falo isso. E herança tem que ser suficiente no limite para não deixar o filho acomodado. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma pessoa tem uma sensação de acomodação, opa, peraí, eu tenho aquela fazenda garantida, aquele imóvel não sei o quê, isso internamente gera uma sensação no subconsciente de proteção. E nós, pais, queremos super proteger os filhos sempre, porque muitas vezes a gente não teve essa proteção, né? E a gente quer dar aos filhos. E isso é natural que aconteça, não existe receita de bolo para a educação, mas existem maneiras de pensar e método, né? Então, eu digo sempre que dá para se estudar e dá para aprender o empreendedorismo, dá para você criar um ambiente, mas isso depende muito do teu ambiente familiar também. Se teus pais te dão tudo e você não tem iniciativa própria, se você não é incomodado,
Por que que você vai fazer isso? Por que que você está aqui nessa live às 6 horas da noite e a escola está parada? Você está desenvolvendo isso porque você é um cara insatisfeito, Guilherme e Gabriela e todos vocês aqui da Avenue. O Luiz e a Fernanda e quem é a outra? Cadê a outra que não está aqui? Acho que é só você, né? Então, vocês são insatisfeitos, no bom sentido. Então, o cara que é insatisfeito e incomodado, ele corre atrás para resolver os seus problemas. Então, para ser empreendedor, você primeiro tem que ser insatisfeito e incomodado. Não, tá claro, tem um monte de gente que ensina competências, o próprio Sebrae fala das competências da ONU, tem várias coisas que dá para aprender, e eu digo que competência e habilidade é igual um aplicativo. O que o aplicativo tem que ter? Quando você baixa um aplicativo no seu celular, o aplicativo tem que estar atualizado, tem que ter o review positivo dos usuários, tem que corrigir bug, tem que estar todo o tempo atualizado. Então, habilidade e competência tem que estar todo o tempo atualizado. Mas antes disso, antes de aprender, você tem que entender quem é você e o que você quer para a sua vida, né? E o que você quer fazer para construir algo que seja interessante na perspectiva do outro também, não só na sua. Porque o cara que é empreendedor, ele é colaborativo, compartilha, ele quer ajudar as pessoas, ele quer dar antes de receber, ele quer dar mais do que recebe. Então, isso tudo faz parte da mentalidade, mas isso vem antes de que você querer se jogar e se aventurar a fazer negócio. Isso é uma questão de mentalidade. O empreendedor hoje que está passando por esse momento, o que ele faz, como o Nelson fez? Foi resolver um problema, foi mudar, pivotar a empresa dele, porque ele pensa colaborativo. O que os empresários estão hoje? Televisão, Covid, morte, ai meu Deus do céu, fechou minha empresa, desesperado. O que a gente está fazendo? Nós não perdemos nenhuma startup, nenhuma, Guilherme. Dos 605 investimentos, a gente não perdeu nenhum. Por quê? Porque todos esses caras têm mentalidade empreendedora. Eles estão ali e estavam preparados, 3 meses de caixa, 4 meses de caixa, como o Nelson tem, sei lá, 18 meses de caixa parado, se ele quiser. Então, assim, se preparou, se estruturou. Então, empreender... e vocês são jovens que têm muito tempo pela frente, cara, primeiro é uma questão pessoal, familiar, né? de construção de um propósito único, de querer fazer algo diferente, não ficar se acomodar, não ficar só para estudar para concurso, né? Não é só... Nada contra quem é empregado, pelo contrário, é muito bacana, se for um bom trabalho, uma carreira executiva é muito legal. Mas, cara, você tem que saber o que você quer para sua vida. Se você quer isso, se você se sente bem fazendo isso. Tem uma sobrinha que diz, tio, eu quero ser dentista. Eu digo, beleza, antes de se aventurar, de fazer o vestibular, passe uma semana dentro de um consultório ouvindo... Se você gostar daquilo, velho, faça o vestibular. Se você não gostar, não entre nessa. Não é porque sua mãe quer que você seja dentista que você vai ser. Não é aquilo que você... Não é teste vocacional também, não. É muito mais do que isso. É experiência prática. É você entrar de cabeça num negócio para desenvolver se aquilo vai ser útil para você, que se você vai gostar de fazer aquilo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês todos que estão nos assistindo, é a história de ser insatisfeito e incomodado. E como eu criei os empreendedores, eu tenho um menino de 21, que ele tem uma empresa, uma agência de DJs e tal, DJs famosos. Ele começou com um DJ, hoje tem 8, 9, é sócio do Alok lá e tal, no negócio. Então, assim, o moleque tem empresário, tem muito dinheiro sozinho. Desde os 14 anos ele trabalha, tem negócio, já teve 2 empresas, já vendeu. Então, assim, eu tenho um empresário de 21 e tem um menino que hoje tem 19, que ele começou aos 13. Fez uma startup de material escolar e depois vendeu essa empresa. Ele mora nos Estados Unidos e faz universidade lá. Mas é uma história à parte, depois eu completo para você. Mas, e a Maria, de 15, que cozinha, gosta de culinária. Mas ela pode até ter uma cozinheira aí, hein, Nelson? Você está perdendo a Maria. Mas o que é legal é que, por exemplo, eu nunca dei mesada para eles. Eu nunca dei mesada. Vocês têm mesada? Responde para mim, vocês aqui da Avenue, do Spark. Quem que tem mesada? Levanta a mão, por favor, só para eu ver quem tem mesada aí. Quem ganha mesada? Guilherme, você ganha mesada? Não. Você ganha mesada, Gabriela? Gabriele? Não, Gabriela, não. Ganha? Mais ou menos. Mais ou menos. Mesada, mais ou menos, eu nunca vi. Fernanda, você ganha mesada, Fernanda? E aí, Luiz? Eu ganho. Ganha. Graças a Deus eu já não ganho mais. Tá, Mas né? eu já ganhei. Então, olha lá. Veja lá a minha questão com a mesada. Se você dá mesada para o filho de 11 anos, qual é o sinal que você está dando para esse menino?
que aquilo, todo mês ou semana, ele vai ter aquela mesada, fixo, garantido, todo mês. Se você está construindo na cabeça do jovem uma garantia, entre aspas, que não é real. Porque amanhã ninguém vai saber se o pai vai poder, ou se... O que você está criando um cara que vai acostumar a ser empregado, a receber aquilo fixo. Quando que você não dá mesada e diz assim, se vira para construir, para buscar o teu resultado, você está construindo um guerreiro, um cara já preparado para qualquer coisa e sabe viver sem nada, sem zero grana. Agora, claro que o meu amigo Gustavo Cerbasi, a gente conversa muito sobre isso, inclusive ele é o prefácio desse meu livro sobre educação que eu falo da mesada. O Gustavo, ele no final das contas, ele tem um livro sobre mesada, a importância do controle financeiro através da mesada, que eu acho muito bacana, porém, ele concorda comigo. Porque no subconsciente tudo diz respeito à mentalidade. Então, se no subconsciente está dando aquela garantia lá, o que vai acontecer com a cabeça desse jovem quando ele quiser ser um empreendedor? O primeiro problema que ele tiver, ele volta para a barra da saia da mãe, eu não perdi não tenho dinheiro para pagar as contas. Né? Então, é mais ou menos isso, não sei se expliquei. Será que a gente perdeu o João? A gente deu uma caída aí. Bom, Nelson, acho que aproveitar que o João deu uma caída aí, queria ouvir um pouco de você, assim, os seus pensamentos um pouco sobre o assunto. Acho que você está... Bem, voltou agora. Tá. Então, primeiro, eu concordo muito com o João em tudo que ele falou. Eu tenho uma filha de 11 anos, então eu vejo isso na prática, não é teoria. O primeiro ponto que eu colocaria, porque eu sou fruto disso, né, também. Minha mãe é empreendedora, então eu sempre vi ela empreender. E isso moldou meu mindset, sabe? E outra coisa que eu acho muito importante é os pais conversarem muito com os filhos. Eu sempre soube a situação que estava acontecendo em casa. Quando tinha grana, ok. Quando estava com pouca grana também, ok. Eu sabia o que estava acontecendo. Quando o filho tem essa percepção, ele começa a entender que, peraí, as coisas não são as mil maravilhas sempre, certo? Tem um filme brasileiro, eu assisti faz pouco tempo, chama Casa Grande, e ele fala justamente sobre isso. Uma família de classe média alta que, de repente, o pai entra em crise, a família entra em crise, e o filho, principalmente na adolescência, pegou todo mundo de surpresa, entendeu? Então, aquilo foi um caos para o filho e para todo mundo administrar. Isso, quando você tem um diálogo mais franco em casa, não, a pessoa já tem uma percepção diferente. Ele sabe que as coisas não caem do céu, sabe? E as coisas oscilam. Então, quando o João fala que a gente não pula de um precipício, na verdade, a gente pula. A questão é que você tem que pular do precipício calculado, né? Porque o risco é muito grande. O risco de empreender é muito grande e tem dia que você acorda de manhã e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Porque os desafios são muito grandes. Então, essa questão, acho que, primeiro, a gente está com muitos pais aqui também, né? Então, falar muito com os filhos a respeito do que está acontecendo. Mesmo que a gente não tem problema financeiro. Ok, mas fala o que está acontecendo. A gente está negociando isso nos imóveis, as ações estão assim, entendeu? Troca essa ideia para que eles tenham noção de que o dinheiro não está dando em árvore, certo? Isso é muito importante. A minha filha, quando ela tinha 7 anos, ela me perguntou quem era a pessoa mais rica do mundo. Na época era o Bill Gates. Eu falei para ela, o Bill Gates é o homem mais rico do mundo. Ela perguntou o que ele fez para ter tanto dinheiro. Eu falei, ele resolveu um problema muito grande. Ele criou um programa de computador, o Windows, que todos os computadores do mundo têm. Ele possibilitou que todo mundo tivesse acesso aos computadores. Porque vocês não devem lembrar, vocês não sabem disso, talvez muitos, mas antes do Windows, quem tinha acesso aos computadores eram só os programadores. Então, era uma gama muito pequena da sociedade que tinha acesso a algo muito poderoso, que são os computadores. Então, uma fatia muito pequena da sociedade com muito poder na mão. Quando o Bill Gates cria a Microsoft, concomitantemente ali o Steve Jobs, eles criam a Apple, possibilita que muitas pessoas tenham acesso aos computadores e isso democratizou o acesso à informação com a internet. Então, isso tomou outra proporção. E aí, falei para minha filha, então, para você ganhar muito dinheiro, você tem que resolver um problema muito grande. Entendeu? Então, você tem que criar uma solução para as coisas. Então, falar sobre isso com as crianças é muito importante, falar sobre isso com os filhos. E eu acho que a principal questão que a gente dificilmente escuta é o que o João falou sobre autoconhecimento. Não é com o teste vocacional que você faz isso, ou o que eu quero que você faça porque dá mais dinheiro, ou aquilo outro. Mas o que você está disposto a entregar? O que você está disposto a entregar para o mundo?
Porque você vai ter que trabalhar 26 horas por dia, não são 24, são 26. Entendeu? Porque você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Você não precisa estar sentado na cadeira trabalhando, porque isso vai diminuir cada vez mais. Mas a sua antena vai ter que estar ligada 25 a 26 horas por dia. Então você tem que fazer algo que te dê muito prazer, para que a absorção de conhecimento seja orgânica. Senão, vai se tornar um sofrimento para vocês. Então é muito importante perguntar isso, o que você está disposto a entregar. Porque existe uma questão, que é da psicanálise, freudiana até, ninguém sustenta o desejo do outro. Se meu pai quer que eu seja médico, se eu não quiser ser médico, eu não vou sustentar isso por muito tempo. Eu posso querer agradá-lo e vou 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos com uma vida infeliz, mas vai chegar um momento que eu vou romper com isso, seja com problema de saúde ou por outra questão, entende? Então, a gente tem que estimular essa pergunta para os filhos. O que você está disposto a fazer? E até o fim. Porque, igual o João falou, você não vai poder voltar para a barra da saia da mãe ou para a barra da calça do pai. Você vai ter que enfrentar os problemas. E os problemas são grandes, os desafios são diários, às vezes mais de um. Então, você tem que ter muita certeza do que você está disposto a entregar. E essa pergunta tem que vir. O que você está realmente disposto, o que você realmente deseja fazer. Isso vem só com autoconhecimento. Bom, João, se você quiser completar o seu pensamento de antes, que você deu uma travada. Eu não sei até onde eu falei, né? Enfim, que vocês ouviram até onde? Era na comparação com um outro empresário que tem um livro que o escritor, o Gustavo Cerbasi, né? Ele tem um livro, aquele do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele é o prefácio de um livro meu chamado Educando Filhos para Empreender. E ele tem uma tese de a importância da mesada para controle financeiro e para educação financeira. Eu também concordo com ele, mas a minha tese é um pouco diferente dessa em relação à questão da mesada, que é importante para controle, mas é um ótimo motivo para falar sobre dinheiro, e isso tem que vir de casa. Gente, a importância da educação doméstica é muito maior do que simplesmente ensinar a comer, a dormir, limpar seu quarto. Ela constrói a mentalidade do futuro dos filhos, né? Eu digo assim, quando... Eu sei que eu não deveria estar falando isso para vocês, tem que falar para os pais de vocês, mas quando o pai diz assim, painho, que no Nordeste é painho, né? Fico em São Paulo, mas eu estou no Nordeste por conta da quarentena. Estou aqui na praia. Mas olha, é assim, ó, painho vai ter que trabalhar. Qual é o sinal que ele está dando para o filho quando ele fala isso, hein, Luiz? Painho vai ter que trabalhar. Vai ter que. Ele está criando na cabeça do jovem uma obrigação. É como se fosse uma obrigação o trabalho. Ter que trabalhar. E o moleque vai criando aqueles, se trabalhar é ruim, trabalhar é sacrifício, trabalhar é dor. Não é. Vou feliz da vida trabalhar, porque é a melhor coisa que tem. Trabalhar é uma bênção, cara. Gerar negócio, resolver problemas, gerar oportunidades. Pô, é uma felicidade. Um empreendedor como o Nelson, assim, você vê no olho do cara, ele não quer nunca mais voltar a ser executivo. Ele quer empreender, quer ralar. Eu sei que é difícil. Eu sei que, cara, tem hora que você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te apoiar. É solidão do líder o tempo todo, né? Por isso que é bom bons sócios complementares para você desenvolver um projeto. Já que você, Guilherme, quer montar a sua empresa de carros elétricos, tenha sócios complementares, um cara bom de finança, um cara bom de BizDev, um cara bom de... faça um bom contrato nupcial aí, um bom contrato de pré-acordeacionista, né? Para você desenvolver essa atividade junto, porque vai ter problema lá na frente, infelizmente sempre pode acontecer, né? Então, assim, o que eu estava falando, concluindo, Luiz, é justamente a história da mentalidade empreendedora tem que vir primeiro em relação à sua base familiar, de você querer, como o Nelson, eu peguei no final que caí aqui, o autoconhecimento que o Nelson falou, quem é você, o que você quer, aí vem a autorresponsabilidade. Isso não é palavra de guru, não sou nem coach, não sou nada disso, mas eu sou um cara da prática, da realidade, e vejo isso acontecendo. Os empreendedores que têm esse tipo de mentalidade são os que dão certo. Se você fizer uma pesquisa na nossa base de empreendedores, todos eles que foram para frente é porque eles têm esse autoconhecimento muito, muito forte e sabem o que querem, como vão chegar lá e planejam muito bem, né? Então, o planejamento é essencial. Agora, não é aquele planejamento, só planejamento que você aprende na faculdade de administração. Planejamento estratégico.
Meu irmão, se hoje você for fazer planejamento estratégico, você junta o seu time todo, é assim que funciona, junta o seu time todo, no final de semana, é tudo num hotel, vocês vão ser donos de empresas, executivos, preste atenção, o João falou isso um dia para mim. Aí você junta todo o time, aí todas as áreas, né? Aí o cara fala sobre tudo, ele vai, aí discute, aí quando chega na terça-feira, o governo muda o regulamento, acabou o planejamento estratégico. Acabou tudo, já tem uma briga de um diretor com o outro, rolo, acabou, meu amigo. A empresa tem que ter gestão ágil. Gestão ágil é o tema do meu último livro. E o prefácio do meu livro é Jorge Paulo Lema. Quem é o cara que eu trouxe para prefaciar meu livro? Trouxe o Jorge. Por quê? Uma grande empresa, entender como funciona a It's For You do Nelson. Como a It's For You pode ajudar uma grande empresa, como uma grande empresa pode ajudar. Aconselho a todos vocês, inclusive na Evelyn, a vocês terem não só meu livro Smart Money, como o livro Gestão Ágil, que é muito interessante para entender todos esses processos que eu estou falando aqui. Mas eu já falei demais, aí eu deixar vocês falarem. Não, acho demais poder escutar um pouco de vocês, dois empreendedores de sucesso, até investidor, né? E eu acho muito interessante ouvir de pessoas que já chegaram no sucesso falando que realmente não é fácil, que tem que passar por, realmente, são vários processos realmente de fases difíceis e tudo, e que o mais importante é você ter certeza que é aquilo que você quer para você e tá ali saindo da sua zona de conforto e se mantendo sempre firme e se adaptando às situações. E acho que aproveitando um pouco, eu sei que o mundo do empreendedorismo, como vocês estão falando, é sempre muito de estar se adaptando ao que está acontecendo no mundo em volta de você e muito de rapidamente achar as soluções, assim. Então eu queria escutar um pouco de vocês, acho que os dois pontos de vista diferentes, do João, um ponto de vista de investidor, e do Nelson, um pouco do empresário, mas de entender um pouco como vocês estão se adaptando à situação do Covid agora, adaptando as empresas de vocês, as coisas de vocês para a situação que a gente está passando agora. Deixa eu abrir o microfone aqui. Claro que a gente sabia um pouco do que poderia vir para acontecer aqui, né? A gente ouve as notícias internacionais, então a gente sabia que uma hora ia chegar, não sabia que ia chegar nesse nível global e de impacto que está tendo. Mas a primeira ação que a gente fez dentro da Bossa Nova, que é o nome da empresa, foi de cuidar das startups. A orientação foi: volta para o break-even, volta para o ponto de equilíbrio. Traz o caixa igual a receita igual a despesa. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, a startup ela tocha dinheiro em marketing, em vendas para crescer, né? E muitas delas, às vezes, fazem esse descompasso porque é a natureza de um negócio, é crescimento exponencial, né? Então, o que a gente fez foi imediatamente cuidar e olhar para todas as empresas, dar um sign importante no sentido de, pessoal, break-even, né? Organização, vamos pensar. E determinamos e criamos as 5 constatações ao longo do processo. E, inicialmente, a gente começou com a primeira constatação e foi a mensagem que nós passamos direta para todos eles. Isto tem data para acabar. E determinamos uma data específica e foram 3 meses. Então, partindo do princípio que você jogou uma data e projetou, você criou 2 margens. Quando você cria 2 margens, você planeja dentro desse range de 3 meses. Ah, João, pode ser 4 meses? Pode, mas você já criou o range. E aí você já começa a se estruturar para um range tangível, né? Você já criou um padrão e você trabalha nesse padrão. Então foi isso que a gente fez. A gente pegou tudo que está acontecendo no mundo, todos os venture capital do mundo que estavam falando, Kazek na Argentina, Sequoia no Silicon Valley, tudo que eles estavam falando. E como a gente é uma micro venture capital e o nosso investimento é muito early stage, ou seja, a gente investe 100 a 500 mil, é muito pouco dinheiro no primeiro cheque, né? Não é um cheque de 5 milhões no primeiro cheque. Então a gente tem pulverizado, né? Então, cara, temos que cuidar muito bem do caixa dessas empresas agora. E foi isso que a gente fez. Dividimos o time há 30 dias, a gente já está em home office há 30 dias, né? Ou seja, a Bossa já estava em home office há 30 dias.
E aí começamos a estruturar, dividimos o time e fomos trabalhar. Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos. E como eu faço conferências, né? Então eu comecei a ajudar pessoas e empresários fora do ambiente da própria Bossa Nova, do ambiente startup. Então comecei a participar também de webinários, conferências e tal, para ajudar o mercado. Então fiz um manifesto público para o empreendedor, onde eu dou as condições em relação ao que ele tinha que fazer para renegociar contrato, proteger o caixa, cash is king. E começamos a trabalhar publicamente o que eu achava que era interessante, que ele precisava fazer naquele momento para sobrevivência no que eu acredito que são 3 meses. Então, o primeiro passo foi nossas startups, nosso portfólio. O segundo passo foi o mercado, qual é o sinal que eu poderia ajudar e o que eu poderia fazer para o mercado. E agora, se você me perguntar, João, faltam 2 meses para acabar os 3, né? João, a gente vai sair dessa antes disso? Tomara que a gente consiga. Tomara. Eu não sou político, não estou aqui para falar de política, nem vou dizer quem está certo, quem está errado. Claro que eu tenho meu posicionamento, mas é importante a gente criar nossas próprias metas pessoais e empresariais, né? E as nossas crenças e o nosso planejamento em cima disso. Então foi o que a Bossa fez e a gente tem tudo mapeado o que vai acontecer no mês de maio, no mês de junho, o que não pode acontecer, o que acontecer vai acabar com a gente, o que se der essa curva, esse vento mais forte aqui vai acontecer tal coisa. Então, assim, é isso que foi dessa forma que nós enfrentamos o Covid-19, que estamos enfrentando, claro, pedindo para todo mundo criar as devidas proteções pessoais, familiares e dos seus próprios negócios, com distanciamento social e não com fechamento total dos negócios. Foi essa mensagem que nós demos. Ok. É exatamente isso. A gente, como membro da Bossa Nova, do portfólio da Bossa Nova, a gente recebeu o manifesto. A gente tem um grupo, né, o Rede Bossa, onde a gente acompanha tudo isso. Então, imagina o privilégio que você tem de discutir com 600 founders, né, como é o caso dos investidores pela Bossa Nova, mais o João Kepler, que é um grande investidor, aí, um dos maiores investidores anjos do país. O Pierre Schurman também está ali, o Rodolfo do Banco BMG, da BMG Tech, né, que está junto com a Bossa Nova. Então, a gente tem a oportunidade de discutir isso com grandes investidores, a GV Angels também, que é investidora da It's4U, a FEA Angels. Então, a gente tem acesso a muita informação. Isso se chama Smart Money, que é o nome de um dos livros do João, que é um excelente livro que mostra para você como estruturar uma empresa para buscar investimento. O foco não é muito esse, né, João, no Smart Money, mas acaba sendo um manual para você buscar investimento. Eu até falei isso na entrevista no dia da noite de autógrafos lá. Ele acaba sendo um manual de como você entender o seu negócio, para estruturar o seu negócio para poder buscar investimento. E o Smart Money é justamente isso. O cheque é muito importante, porque como o João falou, a gente tem o cash burn alto, né, porque a gente está criando negócios, então a gente acaba queimando muito caixa nas fases iniciais do negócio. Mas o conhecimento, achatar a curva de aprendizado ao máximo, depende de trazer muitas expertises. Além de um time muito forte, que é o que o João falou, você tem que trazer um time muito pronto, que você tem uma afinidade muito grande. Eu tenho aqui, eu sou na área de desenvolvimento de negócio, a minha expertise maior, né? Eu sou um businessman e o comercial também. Eu tenho a Esther Sheffer, que é especialista em finanças. Aí eu tenho o Rafael Spiesi, que é o chefe de operações, que é o cara de operações, porque It's4U é um negócio que 85% dele é operação. Então a gente teve que montar tudo isso. Com o Covid, mudou tudo. Era um cenário que ninguém imaginava. Era uma coisa catastrófica. Só em filme que a gente via isso. E mesmo assim, nem em filme eu vi nada parecido. Porque ou era um caos generalizado, mas nunca esse meio caos. A gente tem um problema de saúde muito grave, mas a gente tem um problema, mas que dá espaço para a gente pensar no problema econômico, que é muito grave também, né, João? Não é aquele monte de gente, não é igual filme, um zumbi que morde e você vira zumbi e tá todo mundo louco pela sobrevivência. A gente está muito preocupado com a questão econômica também, mas a saúde é primordial. Então, o primeiro ponto na It's4U foi o contingenciamento, era segurar a caixa. Então, a gente preservou o caixa da It's4U hoje. Se a gente ativar todo o plano de contingenciamento, a gente tem 16 meses de caixa, é o que o João falou, você tem que enxergar isso muito lá na frente. Lógico que para isso é necessário demissões e a gente não quer demitir. A gente está trabalhando com base no manifesto do João, que é esperar os primeiros 3 meses antes de tomar decisões radicais. Mas caso isso perdure mais que 3 meses, o contingenciamento 100% deve acontecer. Então, preservar a caixa,
reinventar o negócio. A It's For You foi a zero em uma semana. A gente fechou todos os pontos. Então, imagina, o nosso negócio simplesmente caiu a zero as vendas. Então, a gente teve que se reinventar porque nós temos um projeto de impacto social. Então, a gente tem uma base de donas e donos de casa que simplesmente não sabiam como é que iam pagar o aluguel no final do mês. Além dos funcionários, que são os funcionários diretos da It's For You, a gente tem uma responsabilidade que hoje uma rede que ultrapassa 70 pessoas. Né? Dependendo do caso, se a gente ampliar ainda mais, ultrapassa 100 pessoas. Então, a gente está falando de muitas pessoas que dependem da engrenagem da It's For You girando. Para você ter noção do impacto, da segunda semana para a terceira, tinha dona de casa que ganhava em torno de R$1.000 a R$1.500 por semana, que caiu para R$300. Isso de renda bruta. Quando você vai para o líquido, ela não consegue pagar o aluguel com esse valor. Então, a gente ficou muito preocupado com isso. Como que a gente conseguiria manter essa engrenagem rodando? Então, a gente foi para o Delivery, que era um caminho quase que natural, que já estava quase em teste, então a gente conseguiu agilizar ele e fomos para esse caminho, mas ele tem uma curva de crescimento lenta. A atração dele é difícil, o custo de aquisição de cliente é caro, que é o CAC que o João falou, o LTV é baixo e lento. Então a gente falou, tá, só isso não vai funcionar. Então criamos uma campanha de doação. Então já que as pessoas não tinham mais condições de comprar o It's For You para consumir, por que não comprar o It's For You para doar para alguém que precisa? E aí foi uma conversa com o João, num domingo à tarde, inclusive, que a gente mantém contato direto, né, full time. O João falou, Nelson, tive uma ideia aqui, por que a gente não monta kits de marmitas para apresentar, principalmente naquele momento, né, João, para o seu network, que são grandes empresários, que podem comprar kits maiores, ao invés de comprar só uma marmita, como vocês estão pensando. Vamos comprar kits maiores. Nisso a gente, achou a ideia genial, criamos a campanha de kit, em 24 horas estava tudo isso pronto, e com isso a gente conseguiu manter a engrenagem da It's For You rodando, uma engrenagem importante de manter rodando porque é um negócio de impacto social, alinhado em 5 dos 17 UDSs da ONU, então isso é muito importante. Então a It's For You ela precisa sobreviver não só como negócio, mas como impacto social. A gente conseguiu manter a geração de renda formal para dezenas de famílias, a gente conseguiu fomentar o comércio local, porque as donas de casa compram os insumos, a carne, os grãos, tudo nos mercados locais, nos açougues, nas frutarias da região. A gente conseguiu manter a geração de renda para os motoboys da nossa logística e a gente conseguiu levar uma alimentação de qualidade para as pessoas, para a população de rua de São Paulo, que hoje já ultrapassa 24 mil pessoas. Estou falando só da cidade, tá? Não é a grande São Paulo. São pessoas que estão ainda mais vulneráveis, porque elas não recebem mais esmola, porque o movimento das ruas está muito reduzido. Eles não recebem mais doação de comida por causa das padarias, os bares e os restaurantes estão fechados. Muitas instituições que ajudavam essas pessoas, os voluntários estão em quarentena, então não estão conseguindo ajudar. Além da exposição ao vírus. Então, se é que é possível, né, imaginar que a população de rua ainda estaria mais vulnerável nesse momento. Então, a gente conseguiu fechar essa trinca. Então, a It's For You não só não teve a queda que estava prevista de quase 30%, 40% nos pedidos de março, a gente conseguiu ter um aumento. Abril, provavelmente, a It's For You terá um aumento de pedidos também. Lógico, a margem reduzida, porque nas doações a gente reduziu a margem brutalmente. Mas é importante que a gente manteve a engrenagem girando sem queda nos pedidos. Então, é possível se reinventar sim. E tem vários segmentos aí que, inclusive, cresceram muito, né, João? Dentro da Bossa Nova, várias empresas cresceram o faturamento no mês de março. Várias. Isso mostra que está se adaptando. Existe uma palavra que das constatações que eu falei agora há pouco, das 5. A primeira foi tem data para acabar. A segunda é uma palavra chamada adaptabilidade. O cara que consegue se adaptar depois do caos, do desespero, né? Minha empresa fechou, desesperado. E aí ele se conforma e ele começa a se adaptar àquilo, né? Então, quanto mais rápido você se adaptar àquela situação, menos luto você vai ficar e mais rápido você vai conseguir tomar uma decisão assertiva e mudar o rumo dos negócios e voltar a oxigenar o cérebro para ter criatividade. Então, adaptabilidade, adaptação é uma das constatações que nós tivemos ao longo dessas 5 e ao longo desse problema do Covid. E o ponto importante também é as falsas certezas. Muita gente falou para mim assim, mas para vocês foi fácil, porque o delivery ia estourar com o Covid. Isso não é verdade. Ele teve uma reação muito forte no início, na primeira e segunda semana. Todos os deliveries, eu estou falando das principais marcas, que a It's For You não é uma marca de delivery, a gente está se posicionando agora nisso, mas as grandes marcas, elas tiveram um pico, mas depois tiveram grandes quedas. Por quê? Uma pequena parcela da sociedade consegue viver de delivery.
almoçar e jantar delivery, porque isso é muito caro. Então, as pessoas estão cozinhando em casa. Então, a queda no delivery foi muito grande e essas empresas se reposicionaram para as compras no supermercado, que sim tem uma demanda muito grande nesse momento. João e Nelson, acho que vocês conseguiram apresentar muito bem a verdadeira arte de empreender, né? De conseguir se adaptar, reformar um negócio de acordo com as dificuldades que estão sendo enfrentadas, ainda mais conseguir visar sempre esse impacto social. Acho que isso é muito bonito. Uma vez eu ouvi de um empreendedor que me falou que o empreendedor não senta e chora, né? Ele está sempre buscando como se reinventar e como encarar todo o problema como oportunidade, né, Nelson? Você conseguiu mostrar isso pra gente, você me falou isso esse dia, então obrigada aí por apresentarem. Acho que tem o pessoal que está assistindo aí também tem várias coisas que eles querem perguntar para vocês, então acho que vamos abrir agora esse painel de perguntas. Quem tiver perguntas para fazer pode acessar, tem aqui um quadradinho de perguntas e respostas, podem escrever suas perguntas que a gente vai responder aqui. Vamos selecionar 3 perguntas para responder. Então, para começar, com o Gabriel Hamoui, ele está perguntando, falando sobre o ato de abrir uma empresa. Então, ele quer saber se vocês acreditam que o ato de abrir uma empresa, abrir uma startup, vai ser afetado negativamente pela atual crise. Se sim, como? E também, deixando a crise de lado por um momento, se vocês pudessem contar um pouco quais são as maiores dificuldades quando vocês abriram as próprias startups, empresas de vocês, e como que um empreendedor pode se preparar para conseguir passar por todos esses obstáculos. Abrir empresa no Brasil não é fácil, né? A burocracia, né? Como eu falei no começo da live, desse webinário aqui, não é fácil abrir empresa, não é fácil desenvolver e tocar e ter colaboradores aqui, tudo não é fácil. Mas se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Então, você falou aí, Gabriela, da história de o empreendedor não dá para chorar, mas ele chora assim no banheiro sozinho, né? Ele chora no chuveiro, com certeza, mas ele chora por vontade de mudar, né? De resolver. Então, assim, eu digo, respira e aí você vai conseguir achar saída, porque só depende da gente. Então, ser empresário é uma questão também de você entender, e aí eu vou responder de uma maneira mais filosófica e também prática, né? Não questões de documentação, nada disso. Até porque é muito diferente o empresário de hoje, o empresário de antes, para o empreendedor. E como eu fui as duas coisas, eu tenho a experiência que eu posso te passar para quem perguntou aí. Quando antigamente o empresário ele queria montar um negócio, ele fazia o seguinte, ele procurava um contador, fazia um contrato social, contador, um despachante para ir na junta comercial. Aí ele procurava um aluguel, procurava um escritório. Aí ele comprava móveis, mesa, cadeira, computador. Comprava até telefone, que antigamente o telefone tinha que ser comprado. Vocês não sabem nem que isso existia, mas o telefone era caro, muito caro. Contratava funcionário, uniforme para funcionário, ou seja, tudo, ele preparava tudo antes de que efetivamente ter o primeiro cliente. Esse é o empresário de antigamente. O empresário de hoje, o empreendedor de hoje, o que ele faz? Antes mesmo de pensar na burocracia de abrir o negócio, ele pensa em fazer o mini planejamento, ele pensa em fazer um protótipo, um MVP, mínimo produto viável, e ele pensa em validar o negócio. E é validando que se aprende. Anota isso, é validando que se aprende. Depois que você validar, depois que valida, que você disser, eu tenho um negócio minimamente viável, através de uma validação que eu fiz. Aí agora eu vou trabalhar no espaço colaborativo, eu vou lá para o WeWork da vida, ou então faço home office. E só depois disso é que eu penso em abrir o CNPJ. Então, a mentalidade, o jeito de se fazer negócio é muito diferente de ser empresário hoje do que era ser empresário na minha época.
Eu não sei se é essa a pergunta, mas tecnicamente, como é que se abre uma empresa? Pô, qualquer contador abre uma empresa para você, você mesmo abre sozinho. Mas é importante, de novo, o que eu falei no começo, a mentalidade de pensar diferente, de abrir diferente e de já começar de forma lean, enxuta, rápida, clara e mentalidade de startup. As pessoas me perguntam, João, eu não sei o que é startup. Claro que sabe. Claro que você sabe o que é startup. Você, dentro do seu celular, você tem Waze, WhatsApp, Instagram. Isso é ou foi uma startup. Então não tem como você dizer que não sabe o que é uma startup. Então a mentalidade desses caras é dessa maneira que eu estou te falando. Ser empresário para eles é como o Nelson foi empresário. É como o Nelson é empresário. E aí, o que você tem que fazer com relação a isso? Ou você usa o serviço de uma startup, ou você cria uma startup, ou você investe em uma. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Então o empreendedor hoje, mesmo que ele não tenha startup, ele tem que ter essa mentalidade. A mentalidade, lembra que eu falei de como se fosse um aplicativo no Apple Store, de atualização, lembra que eu falei isso para você no começo? Então, essa é a mentalidade. Então, é muito diferente do cara que é empresário, do cara que é empreendedor. O empresário foge de problema, o empreendedor busca o problema. Simples assim. Não sei se respondi, mas está dito. É isso aí, eu concordo plenamente com o João, é bem isso mesmo. A gente procura problema porque é o único jeito de se ganhar dinheiro, entende? Então, não que o objetivo seja só ganhar dinheiro, mas qualquer negócio, para ele ser sustentável, ele tem que visar lucro, porque senão ele não tem eficácia, né? Então, a questão sobre ser o momento de abrir uma startup, é o que o João falou, o momento de crise é o momento de caos, o momento de caos é o momento de oportunidade. Então, porque está tudo fora do lugar. Então, é a hora de olhar para essa bagunça e ver o que tem para ser resolvido. Lógico, tem segmentos que não é hora de abrir, não é. Mas existem outras oportunidades. Por exemplo, segmentos na área de telemedicina, que estavam demorando para tracionar, porque tinha muita parte burocrática, regulatória que estavam travadas. Pô, os caras deslancharam. A parte de terapia, psicologia, também por online, né, por teleterapia, tinha muita normatização, era complicado fazer, as pessoas não queriam, pô, disparou. O Zoom mesmo, né, João? O Zoom estava valendo 20 bilhões de dólares no final do ano passado. Depois do Covid, foi para 40 bilhões, porque ele virou o queridinho do home office, né, para possibilitar o home office. Então, tudo isso, então existe muita oportunidade. Eu estou falando só de tecnologia, não, tem uma série de outras coisas também. Então, é sempre momento de abrir bons negócios, e momento de crise, momento de causa é um bom momento para isso. Mas é muito importante analisar o mercado. Como foi abrir? Eu abri minha empresa em 2004, com 22 anos. Então, foi bem complicado ali. Eu estava no último ano de faculdade, ainda eu tinha um ano para me formar, mas eu estava muito agoniado. Eu estava vendo muita oportunidade passar e fui ficando desesperado. Eu precisava abrir minha empresa. Então, eu tinha pouco dinheiro, eu tinha R$600 no bolso, meu sócio tinha 600. Então, a gente juntou essa fortuna de R$1.200 e a gente abriu uma agência de publicidade que faturou milhões de reais nesses 16 anos. Então, é possível começar com pouco dinheiro, sim, e fazer acontecer. Então, foi muito desafiador, mas a vontade, o desejo de fazer aquilo funcionar, de construir, era tão grande que a gente estava disposto a enfrentar qualquer desafio, e foram muitos, foram grandes. 2 anos depois de abrir essa empresa, eu quebrei muito feio. Eu dormi e acordei devendo mais de R$200 mil no mercado, numa empresa que eu tinha gastado 1.200 para abrir. Agora, imagina, R$200 mil em 2006, né? A gente está falando que valeria hoje a R$500 mil. Então, tipo, eu aprendi muito. Aquilo ali valeu mais do que um MBA em Harvard, entendeu? Ó, Davizinho. Esse é o cara. Vocês vão ter um espaço com ele aí, né? Esse cara tem muito a ensinar, hein? O cara é bom pra caramba. Oi, Davi! E aí, tudo bem? Daqui a pouco vai ser com você, hein? Tô ligado. Já mandei marcar, né? Vocês falaram com a Daisy, né? O cara tem secretária, velho. Porra! Olha aí, Guilherme. Pô, o cara tem secretária. Hein, Gabi? A gente correndo, a gente achou chique demais. Nossa, que diferenciado. Não dou conta, não. É muita coisa pra fazer sozinho. Não dou conta, não. Tem ajuda. Ele tem que me sustentar, gente. Ele tem que me sustentar. A mulher também tem que sustentar a mulher e eu. Até quando for minha vez, tá? Vai ser um prazer falar com vocês. Tá bom. Valeu. Beijo, Davi. Isso é importante, o que ele falou, aprender a delegar. Saber até onde você vai. Isso é importante, outro ensinamento.
Então é muito assustador, foi muito assustador abrir, mas o desejo de fazer era muito grande, e aí a gente acabou enfrentando tudo isso. Isso valeu, eu falei, essa crise que eu passei equivaleu a um MBA em Harvard, entendeu? Ou até mais, porque a prática é muito forte. Como se preparar para isso, né? Eu sou um cara meio avesso à teoria total. Eu acho muito importante ter técnica, como o João falou. É muito importante você estudar e pesquisar, mas tomar muito cuidado, porque tem gente que estuda demais e faz de menos. Sabe? A pessoa vira um expert em teoria. E isso trava você, muitas vezes, porque o cara quer esperar estar perfeito para poder fazer alguma coisa. E é melhor feito do que perfeito, muitas vezes. Então, eu acredito muito na prática, eu acho que você tem que fazer, e eu estudo muito cases. Até porque meu mindset não é didático, eu não aprendo as coisas de maneira didática, eu aprendo, meu modelo mental é associativo, então eu associo informações. Então, o modelo de cases, para mim, funciona muito bem. Então, eu estudo a biografia de grandes empresários, eu vejo de grandes empreendedores, eu estudo cases de grandes empresas, vejo como elas se construíram, grandes impérios foram construídos e como eles foram destruídos também. E isso me ajuda muito e me ajudou muito. É uma maneira de você se preparar, principalmente nesse momento onde adaptabilidade não é uma opção, sabe? Isso é sobrevivência daqui para frente, né, João? O mercado vai ser reinventado talvez a cada 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, nós já estamos vivendo o novo normal, né? Um novo normal, que é nunca mais estar normal. Perfeito. Então, nós teremos mais 2 perguntas da audiência aqui. Então, pessoal, se vocês quiserem mandar as perguntas aqui no chat, sintam-se à vontade. A próxima pergunta é da Geise Diniz. A Geise foi a guest speaker junto com o Edu Lira na primeira live semana passada. Geise, muito obrigado pela participação aqui no nosso segundo webinar. Obrigado pelo apoio. A pergunta é a seguinte: como vocês disseram, o Brasil é um celeiro de oportunidades dado a quantidade de problemas que temos. Nesse momento de Covid-19, na opinião de vocês, quais áreas de negócios serão mais propícios a emergirem como grandes oportunidades? Imagina quantos negócios apareceram na questão do Covid para mim. Só tem um levantamento aí que 900 startups ligadas à Covid apareceram. A gente não investe nesses oportunismos. Eu não acredito nessas coisas pontuais que vão resolver ali e depois passam. Eu gosto de perenidade. Negócios que eles podem até ter pivotado para resolver pontualmente, mas que eles vão continuar daqui a 5 anos vivos e operando e que possam seguir a lógica do investimento e nossos fundamentos. Por que a gente investe nesse tipo de empresa? Então, eu não posso responder essa pergunta porque eu sou contra ela, no sentido de me dedicar a investir só por conta de um problema específico. Se esse problema for para sempre, pandemias e tal, se isso for uma coisa constante, eu posso até colocar isso na nossa tese, mas por enquanto não estamos olhando para isso, não estamos olhando para, entre aspas, essa oportunidade. Até porque tem muito sofrimento embarcado, tem muita gente realmente envolvida com isso. Então, a gente quer, sim, aumentar o faturamento da It's4U, a gente quer aumentar o faturamento das nossas startups. Tem startups nossas que estão dedicando 100% ao momento, ao problema, mas é provisoriamente. A gente não quer investir nisso. Exato, concordo com o João, é muito perigoso esse oportunismo. Existe uma frase que o Jeff Bezos falou que é genial. E eu acho que tinha que estar escrito em qualquer lugar para a pessoa que for empreendedor, para empreender. Ele diz o seguinte: fique atento ao que nunca vai mudar. Então, para empreender, você tem que investir onde nunca vai mudar. Então, não é contraditório com o que eu falei antes, que a gente vai ter que se adaptar porque tudo vai mudar constantemente. Tudo vai mudar a forma como você faz, mas o que você faz nunca vai mudar. Por exemplo, o Jeff Bezos deu o exemplo da comunicação. O ser humano sempre vai se comunicar. Isso é imutável. A forma que ele vai usar para se comunicar é que muda. E foi onde, por exemplo, a BlackBerry, a Nokia e a Motorola perderam o mercado para a Apple. Porque eles acharam... Pode falar. Isso que você está falando, Nelson, é muito bacana indicar eles o livro The Principles, né, do Ray Dalio.
Então, assim, muito interessante, e fala dos princípios, né? Então, isso é uma questão de princípios, valores, princípios, que isso é inegociável, né? E eu digo muito para muitos empreendedores, se você não tiver cultura empresarial, mesmo sendo uma empresa muito pequena, você começa a aceitar e fazer qualquer coisa para poder aceitar ou sobreviver, não estou falando de corrupção ou se corromper, estou falando de como você não... Qualquer coisa que vier tá bom, né? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo. Então, assim, não dá para fazer assim, não dá para a gente estar mudando conforme a música, né? A gente tem que dançar conforme a música, tem toda essa história, mas tem coisas que não se mexem, né? Por exemplo, na nossa empresa não trabalha família. Isso não dá para mexer. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem como princípios e que não altera, né? Não é frescura. Mas muito bem lembrado a história do beijo. Desculpa, qual é o nome do livro que você Princípios. indicou? Ray Dalio. The Principles. Obrigada. Eu concordo. Então, assim, essa questão realmente, então, fazer coisas pontuais é complicado, porque agora não, é uma healthcare, né? É uma health tech, aí sim investe, né, João? Porque é uma empresa que veio com a solução e tal, mas é uma solução muito pontual, é muito complicado. Mas existem grandes oportunidades aí, como a gente falou agora do Zoom, né, João, que virou o queridinho dos home office, que possibilitou a telemedicina, a teleterapia, as edtechs também, eu acho que vão ter um crescimento muito grande agora, a partir disso, né, porque as pessoas vão evitar muito aglomerações. Entretenimento, acho que ninguém trouxe nenhuma solução muito grande para entretenimento agora, que vai ser impactado muito forte. Então, existem alguns segmentos que dá sim para se posicionar, sem ser oportunismo, e que dá para construir grandes negócios também, porque o comportamento das pessoas deve mudar, principalmente nos próximos 2 anos, né? Perfeito. A Geise, ela fez um follow-up aqui, então ela diz, a pergunta é pós-Covid e não por causa de Covid. Geise, obrigado, Geise, pela pergunta, obrigado pela correção. Desculpa não atender a sua demanda aí da forma que você pediu. Até porque, Geise, você, na semana passada, você estava com o grande Edu Lira, né, e com a Bílio. Poxa, agora você está com o João Kepler e com o Nelson. Então, assim, o nível é outro. O Edu é uma figura, um cara sensacional, adoro ele. E merece todo... Ele está agora demonstrando na prática, né, todo o motivo pelo qual, o porquê, né, que a gente apoia as causas e o jeito dele fazer. Bom, no pós-Covid, a resposta é a mesma. Nós vamos continuar na nossa tese, continuar nos nossos valores, continuar nos nossos princípios, investindo exatamente no mesmo tamanho de cheque, ajudar o desenvolvimento econômico do Brasil através do empreendedorismo na base, no early stage. É o cara no dinheiro, o primeiro dinheiro, o segundo dinheiro que ele precisa. A gente prefere pegar 1 milhão de reais e distribuir para 3, 4 empresas do que pegar 1 milhão de reais e dar para uma empresa só. Porque nesse sentido a gente gera mais oportunidade, mais negócio, mais renda. Todo mundo ganha. E, claro, diversifica meu risco do meu portfólio, onde eu vou ter mais startups investidas. Nossa meta é investir em 1.000 empresas. Então, não é fácil você chegar a 1.000 empresas, não é fácil você cuidar de 1.000 empresas. Existe toda uma estratégia, uma estrutura por trás disso, né, que a equipe e o time todo da Bossa, a família Bossa Nova faz, que é cuidar dessas empresas. Nelson faz parte da rede, como ele bem colocou, que é um ambiente como se fosse o Clube Spark, né, onde eles estão todos lá reunidos com vários benefícios, serviços, etc. Então, a gente também faz webinários, faz também encontros presenciais, chama pessoas para falar, né? Então, assim, funciona como vocês mesmo, mas isso roda negócios entre eles. Então, a resposta para a Geise é a mesma do antes, o antes do Covid, durante e o pós-Covid. Agora, para ficar bem claro, eu hoje já trabalho no pós-Covid. Meu dia a dia é conversar com empresários num pós-Covid. Eu não trabalho porque eu já estou adaptado, já sei das consequências, já tenho oportunidades em cima disso, já gerei aprendizado, já tenho data para acabar, já sei. Pode até não ser a que eu quero, mas eu já planejei. Já estou adaptado, já sei as oportunidades, já tive aprendizado, ensinamentos,
né? E já sei das consequências. Então, os 5 constatações já estão bem definidas. E o resultado disso é que nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, só que de forma diferente. E inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente, não é só tecnologia. Então, o que a gente vai fazer é continuar inovando, continuar investindo e ajudando esse Brasilzão aí, sem ser bullshit. Isso é a realidade, na prática. Verdade. Muito bem. Então, eu queria passar para a última pergunta. Na verdade, uma pergunta bem simples, ou é até anônima a pergunta a pessoa que fez. Se tem idade certa para empreender. Eu acho que é um tópico legal de se entrar. Eu sou suspeito para isso, né? Eu sou suspeito para responder essa pergunta do Q&A, ainda mais anônima, né? Isso deve ter sido bem meu filho que perguntou aí no Q&A. Cara, o Davi começou com 13, né? O Theo com 14, eu acho, 15. Então, a mentalidade empreendedora, como eu já expliquei aqui ao longo dessa conversa aqui, ela começa muito cedo. Fazer negócios é que eu tenho minhas dúvidas, né? Gerar negócios e ir para o mercado, eu tenho um pouco de dúvida com isso, porque o Davi, apesar dele não ter deixado de brincar, de namorar, de fazer, mas ele se dedicou muito, né? E o Davi é um cara que, putz, ele está fazendo um modelo, uma modelagem, criando um modelo de aprendizado rápido, né? O Davi está 3 anos nos Estados Unidos, então ele passou por tudo, fez escola pública, fez escola paga, fez boarding school, fez universidade agora, foi reprovado em Babson, é a universidade que ele mais queria ir, mandou uma carta bomba para Babson, chamaram ele para conversar, né? Como é que o empreendedor Forbes Under 30, empreendedor TED, Speaker, o cacete, não é aprovado em Babson? Vocês estão querendo o quê? Que tipo de empreendedor vocês querem aqui? Só que tire nota AAA+, ou seja, average A, ele é average B, né? E aí? Como é que faz, né? Então tem que chamar ele para conversar. Mas enfim, se ele vai contar, é a história da vida real no meu caso, né? Então, e aí, cara, incentivar negócios muito, muito cedo. Agora, a mentalidade empreendedora não tem data para começar. Pode vender suco de laranja. Por isso que o americano é tão empreendedor, porque os pais permitem que os filhos vendem coisa na porta. Permite que os filhos façam isso. Aqui o Davi, quando começou a vender chiclete na escola, ou sei lá, cupcake, sei lá que ele vendia, proibiram ele de vender, porque ele competia com a cantina da escola. Então ele disse, estou proibido de vender na escola, então vou vender pelo WhatsApp, vou entregar na porta da escola. Então, assim, é empreendedor dos bons mesmo, né? Danado. E o Theo do mesmo jeito, só que o Theo tem um perfil mais empresáriozão, sabe? Mais comprar, vender, negócio e tal. É mais sério, é diferente um pouco. Mas, enfim, não tem idade para empreender, Luiz. Não tem idade para empreender, não tem idade para aprender a empreender. E fico muito feliz que vocês na Avenue têm essa mentalidade, têm essa cultura. A professora Fernanda está aí com a matéria dela, ensinando vocês também, ajudando, e fico muito feliz de que vocês estão desenvolvendo essa cultura interna e que isso realmente é o que vai fazer o Brasil. O Brasil hoje ainda é invisível, o empreendedorismo, mas depois desse Covid você vai ver que o empreendedorismo é que vai salvar tudo isso daí. Eu concordo, o João tem mais propriedade para falar. A história do Davi é uma história incrível. Inclusive, quando a Fernanda veio falar comigo sobre o Davi, eu falei, eu acho que precisa de um horário especial só dele, porque vai gerar uma identificação muito grande, né? Porque uma coisa sou eu falar, o João também aqui, mas o João falar também, mas o Davi é vocês, é entre vocês aí falando. Eu acompanho o Davi desde o Shark Tank, né? Que ele fez, foi em que ano? Acho que foi 2015, 2016. A primeira temporada, acho que foi 16 ou 17, não sei. 16 ou 17, isso. A primeira temporada do Shark Tank, o Davi foi lá aos 13 anos, me chamou muita atenção. Comecei a acompanhar o Davi. Ele foi lá aos 15, ele não foi aos 13, mas foi aos 15. Ele foi aos 15. Isso. E aí, por isso aí eu acabei conhecendo o João também e acompanhando. Mas assim, eu acredito que não existe data para aprender a empreender, como o João falou. Igual a minha filha com 7 anos veio me perguntar, eu já comecei a plantar a sementinha ali. A gente fala sobre isso, a gente brinca de brainstorm da It's For You. Às vezes ela me liga, pai, tem algum problema? Eu falo, tem. Ela, vamos resolver então. Aí a gente vai, começa a escrever um monte de coisa, entendeu? E ela trouxe ideias interessantes já. Então, treinar o olho para problema. O João falou isso também um pouco antes aqui. Procura problema para resolver. Então, essa brincadeira de brainstorm com ela já vai criando essa semente.
Eu comecei muito cedo também. Eu comecei com 15 anos, comecei a fazer festa, né, no condomínio ali e tal, mas já comecei a fazer dinheiro ali, cobrando ingresso. Depois as festas estão ficando maiores, depois eu criei um jornal. Depois desse jornal, eu comecei a abrir a minha agência, e aí da agência já foi a primeira empresa formal realmente. Essa empresa tem 16 anos, como eu falei para vocês, e agora estou aqui na It's For You. Então, são anos empreendendo, e eu acho que eu não trocaria isso por nada. E se minha filha me pedisse um conselho, eu daria esse para ela: comece o mais rápido possível a fazer. É isso. Agradecer vocês aí o convite, né? Chegamos ao final. Eu não sou o host da reunião, mas já estou falando aqui, já agradecendo. Perfeito. A gente ia justamente perguntar de uma última mensagem, assim, se vocês fossem dar um pitch, sei lá, de 1 minuto para o público geral, em especial os jovens que estão aqui nesse webinar, qual seria essa mensagem? Eu diria 2 coisas. Eu diria algumas coisas, mas rapidamente eu diria: eu tenho 51 lições que eu escrevi quando eu fiz 51 anos. Eu vou mandar para você, Guilherme, para você distribuir para eles. Esse post está publicado, esse texto está publicado na Gazeta do Povo do Paraná, que é um jornal bem legal. Está publicado, sou colunista lá. Eu publiquei 51 lições de vida, né? E tem outro texto que eu digo assim: o que eu falaria para os jovens, o que eu queria saber que ninguém nunca me ensinou. Tem 15 lições. Eu vou dar as 51 lições e as 15 lições para vocês. Essa acho que é importante para a vida de você. E na prática, eu vou dizer para vocês a minha frase, já que o Nelson não citou nenhuma das minhas frases, né? Só está falando de Jeff Bezos, sei lá quem, a Bill Gates, sei lá quem, né? Eu vou falar eu. Galera, só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona. Você pode estudar, se formar, ler 500 livros, mas se você não for para a prática, você vai ficar no campo da teoria. A mesma coisa do cara que imagina o que é ser pai, mas só sabe a sensação de ser pai na hora que o moleque nasce na mão dele. Isso muda tudo. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Então, não tem melhor lição no mundo que a prática. E erre enquanto tem tempo. Erre. Agora só não cometa os mesmos erros sempre. Cometa erros novos. Não tem problema nenhum de errar, mas erros novos. Certo? É isso. É fundamental. Erre erros diferentes, né, João? Perfeito. O que eu diria é muito simples. Trabalhar só para ganhar dinheiro é muito pouco. A gente tem que construir coisas muito grandes. Dá para fazer muita coisa. E isso faz você aprender e querer ter um tesão para trabalhar totalmente diferente. Então, trabalhar só para ganhar dinheiro é muito pouco. Perfeito. Acho que, Gabi, se você quiser falar alguma coisa, não sei se você quer falar. Então, queria, em nome do clube e de todo mundo que está assistindo, agradecer pela participação de vocês, por terem conseguido encaixar um horário aí para ensinar tudo isso que vocês ensinaram. De verdade, muito importante. Espero que a gente continue juntos, né, fomentando esse pensamento empreendedor, que a gente viu que é tão importante. E também parabenizar vocês pela liderança que vocês têm, enfim, não só em momentos como esse, mas como a gente vem vendo aí desde sempre. Então, obrigada de verdade. Muito obrigado, Nelson e João, e desculpa ter pego um tempo tão importante do trabalho de vocês. Bom, também quero agradecer a todo mundo que está participando agora da live. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi aqui um tanto com os dois. O Nelson eu já conhecia, o João tive o prazer de conhecer. Bem grata aí pelo tempo de vocês, né? Tempo é dinheiro, né? Como vocês empreendedores bem sabem. Então, grata por doar esse tempo para a Avenues, para os nossos alunos e para todo mundo da comunidade que faz parte. Espero que vocês conheçam a escola, né? Fisicamente, vá lá para conhecer a estrutura, ver que a educação tem tem um novo formato lá. E bem grata mesmo a todos os envolvidos, as mães que também auxiliaram a gente ter esse momento agora.
pessoas que fizeram convite, né, para os amigos. Então, muito obrigada mesmo a todos. Só para encerrar aqui, a gente vai disponibilizar o link da live. Então, depois, para quem quiser compartilhar, vai estar no nosso Instagram, @SparkClub_. Então, para quem quiser seguir lá, a gente vai postar daqui a pouco essa live. Eu queria dizer também, que é só para o final, dizer que eu tenho um programa de televisão chamado Anjo Investidor, né, que é um programa que passa na Rede TV, na Jovem Pan, enfim, em vários canais, mas a primeira temporada dele está disponível, youtube.com/O Anjo Investidor, são 13 episódios, é uma aula. Então, assistam, não é por mim, é por vocês. Acho que esse programa é muito interessante, para quem já conhece, gosta muito, e é investimento na prática. E a postura do empreendedor sentado em frente ao investidor e como tudo isso funciona e se dá. Tá bom? É de graça, não estou cobrando nada, nem estou vendendo nada. Fica à vontade. Valeu, obrigado. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Nelson. Beijo no coração, Nelson. Valeu, grande João. Um abraço. Tudo de bom, tamo Tchau. junto. Obrigado por tudo. Ganha dinheiro, Valeu. quero você grande. Quero você unicórnio para amanhã eu comemorar. Trabalhando para isso. Eu também, João. quero ver. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Valeu.